Boa noite a essas pessoas que chegaram. É um curso de introdução à doutrina dos espíritos, né? Proporcionada pela Rede Amigo Espírita, que tem por objetivo, por mote, divulgar, instruir e unificar a nossa doutrina. Divulgando, naturalmente, instrui, e instruindo, unifica. Mediunidade. Mediunidade é uma faculdade natural inerente ao ser humano, independente da crença religiosa que influencia e é influenciado pelos espíritos. Ora, então, a mediunidade, você influencia o espírito e pela mesma forma é influenciado. Você sendo ou tendo alguma influência, por si só, você já é um médium. Vai, desce. Mas todas as pessoas são médios? São, porquanto todas as pessoas encarnadas são influenciadas. Você é influenciado pelo seu guia protetor, pelo seu anjo da guarda, pelo seu espírito familiar, então eu estou sendo influenciado, por consequência e concomitantemente sou um médium. Tem lá, Kardec perguntou aos imortais se a espiritualidade nos influencia, né? E eles disseram, mais do que vós imaginais. De ordinário, somos nós que vos dirigimos. Evidentemente que nós não somos uma marionete. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o poder de decisão. Eles atuam até o ponto onde eu permito. É o que a gente fala no campo obsessivo. Muitas vezes eu estou sendo obsediado e você vai e coloca meu nome naquele caderno, normalmente, que fica na abertura dos trabalhos no centro espírita, nessa sessão pública, e aquilo vai para a sessão mediúnica, muitas vezes desobsessão. A desobsessão, ela ocorre mais quando da reunião de atendimento espiritual, que tem normalmente 2 ou 3 irmãos altamente capacitados, de índole muito proba, né, conversa com o Décio fala que está com algum problema de ordem neuronal, está muito estressado, ele anda muito nervoso, então as coisas não estão dando certo para mim. Ora, no momento em que eu faço essas colocações, a pessoa que está atendendo, fazendo o atendimento preliminar, sem preenchimento difícil, sem anotações, né, meus irmãos? Verifica a possibilidade de encaminhar para a sessão de desobsessão. Sim, Emerson Tenório está falando, Carol, o Décio falou de quem é essa pintura mediúnica? Não. Aliás, eu vou falar uma palavra difícil aqui agora, o Emerson, é uma pintura psicopictografada. O que é isso, Décio? Você comeu leite com manga? É uma pintura mediúnica. Eu tenho 6 quadros aqui, 7 quadros. 7 quadros, e coincidentemente, 6 são do Florencio Anton. O outro é de uma médium amiga, que já não mora mais aqui, era do nosso centro. Então, sempre tem um quadro. Eu tenho essas... Eu tenho, na verdade, são 8 quadros. Muito bem. Vamos dando sequência aqui. Mediunismo. Essa expressão foi criada por Emmanuel. Emmanuel, guia protetor do Chico Xavier, que designa mediunidade primitiva, das religiões, das crenças primitivas. Então, veja que o mediunismo é diferente da mediunidade. A mediunidade já foi estudada, obedece à codificação kardeciana, obedece já o estudo, a racionalidade, a razão.
passando pela própria filosofia, e o mediunismo não. O mediunismo já é relativo às mediunidades, por exemplo, dos aborígenes, dos índios, nessas mediunidades primitivas. Essas mediunidades primitivas. As primeiras, não vamos colocar aqui, vamos colocar essa terceira tela que vai nos facilitar um pouco. As primeiras manifestações mediúnicas apresentaram-se, né, sob a forma, ou apresenta, porque ainda tem local, sobre a forma do animismo tribal, com a personalização das forças da natureza. O que significa isso? Então, inicialmente, as pessoas elevavam o pensamento aos espíritos, normalmente aqueles Deus do trovão, Deus da chuva, Deus do raio, Deus da indústria, da cultura. A indústria naquela época não existia, né? Deus do medo, Deus do sol. Então, adivinha do tribalismo, adivinha, né, daquela mediunidade muito incipiente. As pessoas eram mais no medo. Mais tarde, era mais anímica, né? A pessoa, o médium lá, imaginando que o Deus estava interferindo, começava a dançar diante de uma fogueira. Sim, Ederson, e esse é Priscila do Amaral, tá? É da Priscila esse quadro. Foi uma pintura mediúnica, foi 8 minutos, da Priscila. Então, Tarsila, que Priscila? Tarsila do Amaral, né? Então, o mediunismo são as mediunidades primitivas. As mediunidades primitivas. Mais tarde, funde-se a experiência e a imaginação do ser humano, dando nascimento à mitologia popular. Aí começou a mitologia, depois desta mediunidade primitiva e tribal, normalmente. E, acreditando em mais de um Deus. Em seguida, aparecem as primeiras expressões religiosas antropomórficas, né, da humanidade, o culto aos ancestrais. Então, já imaginava num Deus, numa Ísis, num Deus formoso, né, em forma humana mesmo. Herculano Pires fala muito bem isso no seu livro O Espírito e o Tempo. Racionalização anímica. Rompendo a fase do mediunismo, né, que é a mediunidade primitiva, seguem-se os períodos do mediunismo oracular, de oráculo, né, e do mediunismo bíblico, culminância do fenômeno mediúnico. Porém, só é atingida quando Kardec estuda de forma científica, filosófica, essas manifestações espirituais. Também, isso aqui está contido no livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Os anais de todas as nações mostram que, desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. E, na verdade, nós vamos verificar que essas pessoas que trabalhavam com mediunidade ou atuavam nesse campo eram pessoas iniciadas. E isso era escondido às 7 chaves, né? Era uma coisa em segredo, era uma coisa que, de uma forma, não estava propagada às outras pessoas. Tudo veio ao encontro, né? Não de encontro, ao nosso encontro agora, depois de 1857. Mas espera aí, você está falando que veio ao encontro, mas eu cheguei lá no meu centro, o centro que eu frequento, e eles não permitiram que
que eu fizesse ou participasse dos estudos mediúnicos. Veja bem, meus irmãos, não que os grupos mediúnicos, que os estudos mediúnicos são engessados e é revestido de um segredo, não. Requer algum treinamento, requer a participação de pelo menos 6, 8 meses, ou um ano em determinado, ou o Livro dos Espíritos, ou o próprio Livro dos Médiuns, é você ter conhecimento. Porque senão, o que ocorre? Eu não tenho conhecimento teórico nenhum de fluido, de como se manifesta, como há uma movimentação de um banco, de uma flor, como se processa um passe magnético. Eu vou participar de uma sessão mediúnica, eu vou observar alguma coisa ali que, ao invés de tornar-me uma pessoa crível, eu vou ser mais ateu ainda, ou seja, eu vou acreditar menos no que eu vejo. Por isso que é necessário. Repito, cada caso é um caso. Outra, minha sobrinha, minha cunhada, ela está tendo um encosto, costuma-se muito essas pessoas de outras doutrinas, ou pessoa que não tem esse conhecimento, fala, não, tem pessoas que estão com o espírito, está com encosto, está com obsessor. Ele, né, é bom, Décio, vamos, fala lá com a presidente do centro, com a diretora de mediunidade, para permitir que ela vá lá. Não deve isso acontecer. Não deve acontecer porque, como disse, a pessoa vai ter um choque pior ainda. Vai ter um choque pior ainda. Luciano dos Santos, boa noite. Seu nome, cumprimento aos demais que chegaram. Muito bem. Então, é visível a expansão do fenômeno mediúnico entre os principais povos da época da humanidade, né? Desde a antiga Índia, da Índia antiga, os Vedas, né? Que propiciou no século XIX o advento da doutrina espírita codificada por Kardec. Né? Codificada por Kardec. Desse modo, pode-se dizer que a aura é a nossa plataforma onipresente. Onipresente é poderosa, né, meus irmãos? Em toda comunicação com as rotas alheias. Anticâmara do espírito. Então, ela é uma anticâmara do espírito. Antes de chegar no espírito, tem a nossa aura. Em todas as nossas atividades de intercâmbio, com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentindo e reconhecido pelos nossos afins, e temido e hostilizado ou amado e auxiliado pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Porque o que ocorre? Ocorre que eu, pensando alguma coisa, fazendo, obrando, falando, os espíritos desencarnados que estão, e se eu mesmo estiver desencarnado, abaixo de mim, não terão, não saberão. Ou por outra, eu penso alguma coisa de alguém, eu quero esconder, no mundo errático, no mundo espiritual, sobretudo aquele espírito de ordem mais superior, ou igual a mim, não existe segredo. Aqui, por exemplo, está a Maria Aparecida, eu penso alguma coisa ruim dela, inclusive, vamos dizer assim, faço uma fofoca, e aquilo ali, eu fico chateado pensando aqui em eu não verbalizando, eu não contando para ninguém, no mundo encarnado ninguém vai saber, mas no mundo espiritual, você está morando numa casa de vidro. Você está morando numa casa de vidro, né? Então, sempre é visível a todo. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras, para a simpatia ou repulsões fundamentais. Já aconteceu com você, não menos de uma vez, você chegar num ambiente,
ou estando no mesmo, chegar determinada pessoa e você nunca viu aquela pessoa e ela te causa antipatia, te causa uma repulsão. Por que isso? Pode ser N casos, né? Mas, sobretudo, o fluido de que ela é revestida, a sua aura, é incompatível com a sua. A aura dessa pessoa, não há uma sincronicidade com a sua aura. Então, há, por consequência, uma repulsão natural. É aquela raiva momentânea, é aquele ódio, aquela não bater, aquilo que casualmente nós falamos, e eu vou dizer com uma palavra grosseira, até o santo não bateu. Nossos santos não bateram. A gente costuma, e usualmente falamos isso, né? Ocorre por demais. Né, Rosângela? Rosângela Araújo está nos afirmando aí, com a colaboração, que existe um livro de Ramatiz intitulado Mediunismo. E para os que chegaram agora, Mediunismo, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, diz-nos que mediunismo é a mediunidade ainda na sua forma primitiva, né? Na sua forma primeira, na sua forma tenra, né? Não estudada, vamos dizer assim, pela nossa doutrina, ou seja, a doutrina dos espíritos. Essas considerações, relativamente em torno da aura, e da intuição, traz-nos uma explicação científica para a revelação histórica de que as crenças na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos, os encarnados, naturalmente, e os mortos desencarnados, eram gerais entre os povos da antiguidade. Então, sempre teve comunicação. Tais crenças, portanto, tiveram origem no exercício natural empírico da mediunidade, ou seja, do mediunismo. Veja aí, é o que Ramatiz coloca lá, né? No qual a instituição, como foi visto, constitui um sistema inicial de intercâmbio. Então, é bom ressaltar, né, meus irmãos, que aqui estava fazendo de forma vestibular, de forma primeira, de forma inicial, ainda não havia estudo. Você evocava um deus do trovão, você evocava um deus da guerra, porque até então, inclusive Moisés, praticamente não falou da vida futura. Veio Jesus, onde falava da vida futura, o meu reino não é deste mundo, e falou substancialmente do amor. A Torá, as leis mosaicas, como nós já tivemos a oportunidade de estudar, é olho por olho, dente por dente. Mas isso fez-se necessário à época, porquanto Moisés tirou aquele povo sob o jugo dos egípcios, né? E precisou dar volta no deserto por 40 anos. Para quê? Para vir 2 ou 3, na verdade foram 4 gerações, né? E aquele pessoal esquecer dos deuses, do politeísmo. Então, a figura de Moisés foi extraordinária. Extraordinária por quê? Porque abriu as portas para que Jesus implementasse a sua lei de amor, a sua lei de idade, a sua lei de caridade, né? Muito bem. Então, as primeiras manifestações mediúnicas apresentaram-se sob forma do animismo tribal, com personalização das forças da natureza. É aquilo que falávamos, né? Deus do sol, Deus da chuva, Deus do trovão, e por aí vai. Na verdade, os povos antigos transformaram os espíritos em divindades especiais. Cada espírito que o atendia, que manifestava, tornava-se um deus. As musas, deusas, né? Manes, deuses lares, deuses locais. Na verdade, os povos antigos transformavam todas essas entidades que manifestava, até voz direta, em verdadeiras deusas.
verdadeiros deuses. Muito bem. Rompendo a fase do mediunismo, e o mediunismo voltamos a falar justamente para ficar caracterizado, ressaltado, sobretudo às pessoas que estão chegando, né? Que mediunismo é a mediunidade nos primórdios, antes, vamos dizer assim, de Kardec, junto à espiritualidade, ter estudado de forma racional, sensata e científica a mediunidade, né? A fase do mediunismo primitivo segue-se os períodos do mediunismo oracular e do mediunismo bíblico. E vamos ver que a Bíblia está recheada de passagens mediúnicas. Os oráculos predominavam no início do processo civilizatório. Então, ele predominava, né, no início do processo civilizatório. Deles partem orientações diversas que abrangem as relações sociais, políticas e religiosas dos grandes povos da humanidade. Concitava os sibilas, os oráculos, esses espíritos para tudo, para tudo. Para a guerra, para a compra de alguma coisa, como efetivamente iniciou a mediunidade lá na França, e vamos verificar que era mais uma brincadeira. Que cor é... se você sabe que cor está vestido, eu estou vestido. Que cor é o cabelo de fulano? Meu filho está onde agora? Ele viajou. Ou seja, um tipo de brincadeira, né? Era também isso que predominava. Deixa eu ver a nossa área de texto. Marinalva Mello faz a seguinte contribuição. Ontem eu fui a um seminário cujo tema é Espiritismo no Lar. 10º encontro espírita sobre Joana de Ângeles. Foi maravilhoso, que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. Seminário no lar, Espiritismo no lar. Sobretudo, de uma forma geral, o Evangelho no lar. E quando a gente assim o faz, quando a gente vai nesse seminário, nós vamos adquirindo capas protetoras que vai nos... vai dificultando aqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos, né, que estão querendo que nós direcionemos ao caminho que os mesmos estão. Você vai criando essa capa protetora. Isso é extraordinário, viu, Marinalva? Meus cumprimentos. Então, no mediunismo bíblico, entretanto, o fenômeno mediúnico adquire nova dimensão, afastando-se do politeísmo, até então reinante, para representar a manifestação do Deus universal e supremo. Nós vamos ver o mediunismo bíblico de uma certa forma bastante resumido na Torá, né, no Velho Testamento mosaico, no Novo Testamento, que é Jesus, e a parte kardeciana, né? A parte do espiritismo codificado por Kardec. A parte do espiritismo codificado por Kardec. Veja bem, apesar da proibição de Moisés, sempre investigadores foram tentados por essa evocação misteriosa, instituir uma doutrina secreta que chamava Cabala, mas cercando-se de precauções e fazendo o adepto jurar inovidável ou inviolável segredo para o vulgo. Então, você era iniciado, todavia, você na condição de neófito, e junto às pessoas que o iniciou, você jurava, fazia um juramento e jamais podia revelar os seus segredos. Muito bem. Dando sequência, qualquer pessoa
qualquer pessoa que, diz o Talmud, que é o livro onde contém a doutrina da lei mosaica, né? É o Velho Testamento. Sendo instruída nesse segredo, é a evocação dos mortos. O guarda, com vigilância, em um coração puro, pode contar com o amor de Deus e a favor dos homens. Então, as pessoas que eram iniciadas, e evidentemente nós somos sabedores hoje que várias pessoas, muito embora todos de uma maneira geral são médios, mas a mediunidade de forma contundente, a mediunidade de forma efetiva, né? São poucas pessoas que têm esse tipo de mediunidade. Mas ter impressão, receber intuição, inspiração dos espíritos, e Kardec assim o definiu, a espiritualidade, né, superior, é por si só médio, então nesse aspecto todos nós somos médios. Ainda com respeito ao povo hebreu, deve ressaltar que o profetismo em Israel, durante 20 séculos consecutivos, é um dos fenômenos transcendentais mais notáveis da história. Então, os profetas nada mais é do que os médios. Você ter presciência de uma situação, você ter uma previsão, ter um desdobramento, como vamos verificar, relativamente a um desdobramento muito ocorrido na Idade Média. A verdade é que os profetas israelenses são médios inspirados, né? Tinham inspiração. E aqui é bom que se ressalte, meus irmãos, que Kardec, ele era um médium intuitivo. Ele não tinha essa mediunidade contundente, essa mediunidade, vamos dizer assim, forte, precisa, né? Mas todos, ele disse o seguinte, todos têm um resquício de mediunidade, né? Você tem um resquício. E você, quantas e quantas vezes, por exemplo, você, não, eu não sou médium, não tem, nenhum arrepio eu sinto, mas ocasionalmente bate em sua porta, você imagina, é comadre fulano, é Beltrano que está chegando aqui, é meu sobrinho, né? É uma pessoa conhecida, você vai verificar lá, e acaba sendo essa pessoa. O telefone toca, você imagina, acaba sendo a pessoa. Isso aí é o quê? É uma mediunidade, é uma inspiração. É uma inspiração. Muito embora não é uma mediunidade assim, de forma contundente, né? Muito bem. Portanto, o lado discípulo de Sócrates referem com admiração e respeito ao amigo invisível que acompanhava constantemente. Sócrates tinha, e ele, nas suas prédicas com seus discípulos, ele falava que muitas vezes ele tomava certas ações que ele não sabia. Ele acreditava que tinha um guia. Acreditava não, ele tinha plena convicção. Isso tanto é verdade que ele estava prestes a ser executado, Críton, um dos seus discípulos, chegou lá, mestre, a cela está aberta aí, vamos sair amanhã, eles vão te crucificar não, te executar, vão lhe dar cicuta. Mas para aí, nada do que eu lhe disse valeu, Críton. Podem matar esse corpo que vai fenecer algum dia, mas minha alma eles não matarão, e ela viverá com o tempo. Mestre, mas eles estão te condenando injustamente. Aí redargueu Sócrates. Tu querias que fosse justamente? Queria que fosse justamente? Então, Emmanuel, sempre através de Chico Xavier, falava o seguinte, que antes a gente sofrer as pressões, ser injuriado, sofrermos o mal, do que nós fazermos a injúria, propagarmos o mal, né? Então, é melhor sermos vítima do que o próprio agressor. Melhor sermos vítima do que o próprio agressor.
Tom Costa, boa noite, em nome do qual eu cumprimento as pessoas que chegaram. Tertuliano, olha, veja que esse rei Tertuliano, lá na Roma, trata em termos explícitos das mesas falantes. Olha a palavra de Tertuliano. Se é dado, diz ele, aos magos fazer aparecer fantasma, evocar almas dos mortos, poder forçar a boca da criança a proferir oráculos, né? Ou seja, uma criança nos tempos hoje incorporada, falando alguma coisa através de um espírito, então pode o poder forçar a boca das crianças a proferir oráculos se eles realizam um grande número de milagres, se explicam sonho, se tem às suas ordens espíritos mensageiros e demônios, em virtude dos quais as mesas que profetizam são um fato vulgar, um fato assim natural, né? Kardec, quando usa esse fato vulgar, está especificando assim um fato corriqueiro, um fato natural, que ocorre de uma certa forma, assim, tranquilo e espontâneo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, monoideizado. Na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos dos circunstantes, assombrado, assombrando muitas vezes, né? E chegava ao ponto de materializar espíritos, e aqueles espíritos materializados cortava grades, modelava chaves, né? E tirava presos da cadeia, tirava presos daquelas cadeias. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto a Agripina e Otávia, sua genitora, né, que ele e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem. E foi no momento em que elas presagiaram, fez um presságio, né, a queda do abismo do próprio Nero. Então, eles falando lá, e efetivamente ia ocorrer isso, aquilo com o Nero. Nero tinha uma mediunidade grande. A mediunidade é o mediunismo, e o mediunismo é a mediunidade na sua forma primária, primitiva, né? Desenvolvido, raciocinado e submetido aos princípios religiosos. Já Kardec falando. Filosófico e às pesquisas científicas necessárias aos esclarecimentos dos fenômenos, como natureza, né? E as leis que provocam a mediunidade. Por exemplo, depois que começamos a estudar a mediunidade, a partir de 1857, a parte relativa ao milagre propriamente dito, o cidadão ressuscitar um morto, andar em cima de uma água, transformar vinho em água, ficou, pela ação magnética dos fluidos, ficou bastante assim explicado e provado. Porque milagre é você revogar alguma lei de Deus. E as leis são perfeitas, não precisam ser revogadas, né, meus irmãos? Não precisam ser revogadas. A área de terça tá boa, ela não precisa ser revogada. Essa outra tela aqui, ela nos diz o seguinte. Ao Espiritismo, né, introdução ao Espiritismo, mediunidade, ela teve na China, desde os tempos imemoriais, né? Evocavam os espíritos dos ancestrais. No Egito, os magos dos faraós realizavam prodígio. Os hebreus proibiram, né, a proibição de Moisés, e os próprios exércitos nessas evocações.
O que tem a ver exército aí, Décio? Tem a ver que a pessoa chegava no médium, no oráculo lá, e o general, olha, a minha estratégia de guerra é dessa forma. Eu posso implementá-la? Eu estou indo pelo flanco direito ou pelo flanco esquerdo, atacar meu inimigo. Quantos inimigos ou quantos soldados dispõe o meu inimigo? Então, jamais o general, naquela época, ia à guerra sem antes consultar a sua sibila, o seu médium, né? Naturalmente, naquela época não era chamado médium. No Egito, eles costumavam mumificar os cadáveres porque entendiam que, após a morte propriamente dita, o espírito voltava nesse próprio corpo. Então, mumificava na esperança de amanhã ou depois o espírito vem e reanimar esse próprio corpo. É bom que se ressalte, viu, meus irmãos? Até hoje a ciência não descobriu a perfeição que se mumificava até então aqueles corpos no Egito. Eu estava lendo uma reportagem na UOL, quando uma pessoa está no espaço sideral, se ele sair e perder no espaço sideral, onde não tem, na gravidade zero, não tem umidade, o corpo seca, e como não tem umidade, notadamente não vai haver decomposição. Fica assim, fica muito seco, muito assim chupado, fica assim mumificado, tal qual as múmias do Egito, egípcias, né? Então, a ciência não sabe até hoje como os nossos irmãozinhos lá do Egito faziam isso. Nós, espíritas, somos sabedores que ali é uma raça adâmica, vieram do planeta Capela, né, que é um planeta que girava ou gira em torno de uma estrela lá de Capela, né, da constelação de Orion, e vieram aqui povoar a Terra. Foram degradados, ou seja, eles não queriam participar da evolução daquele planeta e foram degradados aqui, chegando aqui muito mais evoluído do que os que aqui moravam e contribuiu substancialmente para a evolução da Terra. Ainda tem, segundo os nossos irmãos espíritos que têm manifestado esses guias espirituais, ainda tem pessoas de outros planetas aqui muito evoluídas. Pessoas bastante evoluídas, né? Espírito encarnado. Muito bem. Revelações mediante o entendimento dos homens em seu devido tempo. Então, as revelações, não poderia o Espiritismo ser fundado lá na época de Moisés, porque as pessoas ainda não conheciam, precisava da ciência, tudo tem que vir no seu devido lugar, né? Tudo tem que vir da sua forma. O Espiritismo, por exemplo, veio a partir de 1857, já havia o mediunismo, já havia a comunicação com o Espírito, mas a partir de abril de 1857, e o ano que vem nós estamos completando 160 anos, veio e estudou, né? De forma lógica, de forma filosófica, esses processos mediúnicos. A pré-história, meus irmãos, ela vai de 3.500 antes de Cristo, né? Para trás, tudo atrás, até 3.500 antes de Cristo, houve a invenção da escrita. Por que isso é importante? É importante para a gente situar o próprio Espiritismo dentro desse contexto histórico. A história, então, a pré-história é antes de 3.500 a.C. Houve a invenção da escrita. A história antiga vai de 3.500 a 476 depois
de Cristo. Então, a história antiga vai com o Império Romano, né? A Idade Média, ela vai de 476 do Império Romano até a tomada de Constantinopla, 1453. A moderna, a Idade Moderna, de 1453 a 1789. Revolução Francesa, né? Eles lutando sob o jugo da Inglaterra. Idade Contemporânea, de 1789 até os nossos dias. Até os nossos dias. Veja bem. Grécia. Crença nas evocações geral. Templos. Pitonisa, encarregada dos oráculos, de evocar e receber os deuses. Veja que nós falávamos no início do nosso estudo que aí caracterizado o mediunismo, ainda não era mediunidade propriamente dita. O Homero escreveu a Odisseia, né? Na Odisseia, descreveu as cerimônias de Ulisses que conversava com Deus e demais espíritos. Os romanos praticavam, ou tinham a prática das evocações, era comum. As sibilas evocavam os mortos, né? Os generais, aquilo que falávamos, não tomavam decisões sem antes conversar com as sibilas. Sem antes conversar com as sibilas. O profeta Elias alimentava de pão cozido graças ao transporte de alimento processado, realizado por um anjo. Veja bem que aí, olha a mediunidade de transporte. Isso aí está em Reis 3º, 19, versículos 5 e 6. Capítulo 19, versículos 5 e 6, em Reis. Então, o anjo trazia o pão para o profeta Elias. Ele lá, na montanha, muito a só, em reclusão, né? Aí, um processo mediúnico. No Novo Testamento, quando João Batista estava batizando Jesus, houve um trovão muito grande, tinha várias pessoas lá, essas pessoas foram testemunha, uma voz, a voz do Senhor, a voz do Pai, a voz do Criador, a voz de Deus, né? Não importa. Disse, de forma pausada, sincera e de uma severidade assim, ímpar. Tu és aquele que tenho posto toda a minha complacência. Ora, que tipo de mediunidade? Mediunidade audiente, né? Ou muitas vezes até uma audiência direta. Como o próprio Maomé, ao subir na montanha, ele recebeu mediunicamente, comenta-se até por um processo pirográfico, né? Ação direta dos espíritos, e o fogo escreveu aquelas pranchas, né? Tudo bem, Rosângela, vai. A Rosângela está falando para os que estão nos ouvindo, que está muito interessante, mas vou ter que sair. Ótimo, um abraço para você e até o próximo estudo. O Hélito Gomes faz a seguinte contribuição. Boa noite, Décio. Sempre dizem que Abrão Lincoln sempre consultava os espíritos em alguma decisões a tomar politicamente. Eu já li alguma coisa. E os militares, sobretudo, esses, na época da Revolução, vários militares tomavam conselhos com médios. E não vamos longe, não. Hoje tem executivo, tem político que assim faz. Tem pessoas renomadas que não dão um passo sem antes ver o seu horóscopo, ver, né?
Ah, Décio, mas você acha que horóscopo é válido? Não, eu não acredito. No entanto, tem pessoas que assim acreditam e tem médios para tudo, né, meus irmãos? Tem médios para tudo. Tem médios para tudo. Saulo, a caminho de Damasco, vê um clarão que cega quase os seus olhos e cai do cavalo e ouve uma voz. Por que me persegue, Saulo? Por que me persegue? E Saulo, com a vista obnubilada, né, a vista assim um pouco embaçada, enuviada, diz, quem és? És tu, Senhor? És Jesus? E ele sentiu a presença daquela figura máscula, daquela figura pura, daquela luz forte, né? E sentiu seu coração. Jesus, não, é porque tu me persegues. Aí Saulo prostou-se, caiu do cavalo, e onde conversou com Jesus, tudo. E é bom que se ressalte que Saulo nunca tinha conhecido Jesus, assim, só conheceu em espírito. Ele estava perseguindo Ananias, né? O que queres que eu faça? Aí Jesus disse-lhe para ir a Damasco e à rua direita, encontrar Ananias, que ele ficou 3 dias cego, e Ananias o curou. Outro, na França, lá em Damasco, Joana d'Arc, uma moça de 18 anos. A Joana d'Arc, ela é uma pessoa analfabeta, ela não sabia escrever. No entanto, ela conversava com os espíritos. Ela, como era católica, ela falava assim que os santos ficavam falando no ouvido dela. E ela teve de passar por provas de virgindade junto aos generais lá, e ela falava, ó, senhor general, estão me dizendo aqui que dessa forma que o senhor está fazendo não é correta. Nós temos que fazer isso, aquilo. E do rei lá conversar com vários generais e pessoas de confiança, sentiu-se veracidade, sentiu substancialidade naquilo que a Joana d'Arc. E aí deu-se um batalhão para ela, parece que com 800 homens, alguma coisa assim. E ela, na verdade, evitou a França ficar no jugo da Inglaterra, né? Ficar no jugo da Inglaterra, ou pelo menos vários estados lá. Houve também vários precursores do espiritismo. Segundo Arthur Conan Doyle, em seu livro História do Espiritismo, ele diz que 3 grandes foram os precursores do espiritismo. Emanuel Swedenborg, inclusive, tem lá no livro do médium, tem o Emanuel Swedenborg, falando de caridade, e alguém quer atribuir a Emmanuel, mas não é o Emmanuel do Chico, muito embora com 2M, tudo, Emmanuel Swedenborg. Eduardo Even e Andrew Jack Davis. Vamos falar muito pouco, um pouquinho coisa sobre cada um desses. Relativamente à doutrina socrática, a doutrina de Sócrates e Platão, veja a similitude, a semelhança que existe com a nossa doutrina. O homem é uma alma encarnada. Ora, nós também assim advogamos. Para a existência da alma, ela existe antes do berço e vai existir pós-túmulo. Também, e Sócrates viveu o quê? Uns 350 anos antes de Cristo. Então, ela tinha pré-existência da alma como tinha sobrevida. Ela tinha sobrevida à morte. Aquilo que Sócrates falou para Crito, né? Mas você vai só o corpo morrer, também em reencarnação. Outro processo mediúnico muito grande, muito contundente, tem uma participação aqui do nosso... Não, muito bem, do nosso amigo Elton Gomes, nós já falamos. Mário Domingos faz uma contribuição aqui. Por todo o planeta, médios
tem recebido informação dos seres do plano espiritual. Sim, sim. Justamente, ô Mário, então, eles nos influenciam e nós os influenciamos desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo. Muito embora o Espiritismo veio no momento aprazado, veio no momento certo, no momento adequado, porque se ele viesse antes, o próprio Kardec falou-nos, né? Seria naturalmente abortado. Seria naturalmente abortado. Andrews, Jacques Davis, Estados Unidos, 1826 a 1910. Ele estudou a faculdade, descreveu internamente o corpo humano. Ele olhava para o corpo humano assim e via as doenças, tudo. É como se fosse um raio-x. Aliás, raio-x já está até ultrapassado, né, meus irmãos? Vamos falar em ressonância magnética. Seria uma ressonância magnética. Então, o Andrew Jacques Davis, isso lá nos Estados Unidos, um grande médico, olhava, via a doença lá perfeitamente, né? Descreveu o mundo espiritual, e não há muita diferença do mundo de Kardec. Ele fundou em 1863 o Liceu Espírita, em 25 de janeiro. Ele profetizou, através da influência espiritual, a criação do automóvel, né, do carro, do avião e da máquina de escrever. Quem foi isso? O nosso Andrew Jacques Davis. Então, veja bem funcionando a mediunidade. Veja que já não é um mediunismo, já é uma mediunidade, assim, vamos dizer, até mais sofisticada. Uma mediunidade mais sofisticada. Já mais, um pouco antes da época do Kardec, a família Fox, né? As irmãs Fox, em 1846, começaram a ouvir golpes lá na igreja episcopal. Aliás, lá em Reidsville, na casa do senhor Wickman, no estado de Nova York. Então, essa casa, posteriormente, foi vendida a membro da Igreja Episcopal Metodista. A família Fox instalou lá dia 11 de dezembro de 1847 e começou a ouvir barulhos, movimentação de um espírito chamado Charles. Posteriormente, descobriu que uma das meninas falava, pode cavucar aqui no subsolo, na adega lá, ele tinha sido enterrado. A família Fox, constituída o pai das duas moças, John e Margaret, e as filhas, uma de 11 e de 14 anos. A Kate tinha 11 anos e 14 anos a Maggie, né? 3 meses após as mudanças, as batidas começaram. A batida era tão forte, voz, e chegava a tremer, tremia o chão, propriamente dito. Tremia o chão. Então, veja isso tudo antes de Kardec lá na França. Mas o que ocorre? Paralelamente a isso, lá na França, estava já no salão francês, nos saraus, estavam assim, as brincadeiras com os espíritos. Era normalmente, e era chique você dessa forma portar, ora, você chegava lá, qual é a cor da minha camisa? Meu cabelo está cortado curto ou comprido? Eu vou casar com quem? Né? Então, essas bestialidades. Mas Kardec, ele foi convidado a participar de uma dessas reuniões, e como? Ele estudava a doutrina dos espíritos, e foi um estudante, 31 anos, estudante do magnetismo, propriamente dito, ele falou, não vou participar disso, porque o magnetismo é possível fazer isso que está falando. Aí o senhor Fortier falou, Rivail, então, lá não está acontecendo só isso, não. As mesas estão falando, as mesas estão respondendo, e ele disse o seguinte, eu só acredito
que uma mesa fala se ela tiver algum órgão fonador ou tiver algum órgão fonador ou tiver algum nervo, né? Para, de uma certa forma, movimentar, porque demais ela não falaria, não. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi editado em 18 de abril de 57. O Livro dos Espíritos, um artigo definido, né? Antes, definido, não indefinido. Kardec, palavra de Kardec, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenada, classificada e muitas vezes retocada no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Veja bem, meus irmãos, que ele fez a fusão, leu, elaborou, fez isso de tal sorte que na calada da noite ou no silêncio da meditação, ele pôde comparar uma questão com outra, uma resposta de uma cidade, outra, né? E, na verdade, editar o Livro dos Espíritos, que, em sua primeira instância, 501 questões. Vamos ver aqui. Justamente, as nossas referências bibliográficas foi Kardec, o Livro dos Espíritos, Leon Denis, Depois da Morte, o livro História do Espiritismo, do Arthur Conan, esse livro, O Espírito e o Tempo de Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Benedividade, pelo Espírito André Luiz, e seguimos também a apostila do ESD, da Federação Espírita Brasileira, que eu não fiz nenhum crédito aqui. Então, meus irmãos, este foi, na verdade, os nossos estudos, né? E o interessante, quando o Ederson chegou aqui, eu sempre costumo falar assim, um abraço de várias voltas, né? Um abraço no centro do seu coração. Aí eu falei para ele, Ederson, um abraço GG para você. E eu vou dizer o porquê que eu desejei um abraço GG para você e, naturalmente, para todos aqui. Dos dois planos da existência, naturalmente, os encarnados e os desencarnados que estão. Certa feita, ao final do dia, a pessoa cansada, trabalhando num brechó, ia fechar o brechó. E, para fechar o brechó, ele percebeu que uma senhorita ou uma senhora, muito nova até, mas bastante obesa, bem forte, né? Bem gorda mesmo, obesa, e estava chegando. Aí ela pôs a mão na cabeça, gente, eu não tenho nada para ela. Aí ela entrou e começou a olhar as roupas na arara, olhar isso, olhar aquilo. E ela pensando, gente, como é que eu vou fazer? Eu não tenho nada, ela não vai achar nada. Aí ela olhou no outro corredor, aí chegou para a dona do brechó e disse, pois é, eu verifiquei, não tem nada para mim, né? Você não tem nada pequeno, você não tem nada grande. Você não tem nada grande para mim. Ela falou assim, eu tenho. Esticou o braço, eu vou dar um grande abraço. Eu vou te dar um abraço GG. Então, meus irmãos e admiradores dessa doutrina extraordinária, doutrina que diz com racionalidade de onde vemos, o que estamos fazendo aqui e em função do que fizermos para onde vamos. Eu lhes desejo um abraço GG. Ou, como diz no nosso amigo Ederson, um abraço GG. Esta grande, grande mesmo, né? Então, um beijo em vossos corações e um abraço sincero a todos. Que tenhamos uma semana extraordinária e sempre, né, vinculado, direcionado pela espiritualidade aos propósitos do bem servir.